povo de Deus se reúne. Amém? Então eu costumo chegar e prestar atenção em tudo, independente se eu for ministrar ou não. Eu preciso prestar atenção naquilo que o Senhor está falando aqui, porque é o desenho que o Espírito Santo está trazendo para nós nessa noite, nessa tarde. Amém? E eu queria que você abrisse a palavra do Senhor em Josué, capítulo 1, e que você não fechasse, porque nós vamos continuar falando de identidade. E algo que o nosso querido ministrante, né? Foi o anterior. Cheguei já na metade ele falando, mas eu consegui pegar algo que ele disse. Deus não entrega propósito sem restaurar a nossa identidade. E é claro que o Senhor vai fazendo isso até o dia final. Porque nós precisamos passar por esse processo de restauração, de identidade, de cura, mas ele começa a mexer em nós para apontar para nós um caminho. Mas primeiro ele faz em nós. E eu queria ler, porque nós vamos falar de Josué, desse homem que precisou ser firmado num propósito. E ele precisou ter a sua identidade restaurada. E talvez a gente ache que não. Mas o texto vai nos dizer que depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo é morto. Moisés, meu servo é morto. Levanta-te, pois, Josué, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel, e todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. O 7 ele diz: tão somente esforça-te, tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. O 9 diz: não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Não pasme, não te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. E aí, Jaqueline, missionária Jaqueline, eu quero deixar essa palavra para todas aqui nesta noite. Noite no Brasil, são 19h28, 19h30. Mas eu quero também, Jaque, deixar essa palavra para você, para o projeto Girassol. Sabe por quê? Porque eu tive muita dúvida a respeito do que eu falava. E alguém aqui falou exatamente o tema que eu poderia falar. Falou expansão para a tua vida. Falou expansão para o projeto Girassol. Então, quando a gente olha o texto, a gente vai ver que Moisés é morto. O texto começa dizendo que Moisés é morto. Mas quem era Moisés? Alguém que estava junto. Alguém que caminhou junto. Alguém que Josué se espelhava. Alguém que era exemplo para Josué. Alguém que causava admiração pela sua postura espiritual. E também pode ser que outras posturas, mas a espiritual nós temos a certeza, porque a Bíblia fala sobre isso. A palavra diz que Moisés subia e Josué estava com ele. Moisés entrava à tenda, mas Josué ficava à porta da tenda. Então, algo ele queria, algo tinha na vida de Moisés. A intimidade de Moisés encantava Josué. Ele tinha uma ligação. E agora a palavra diz que Moisés é morto. Morreu Moisés. Parece que perdeu-se um pouco daquilo que Josué tinha como identidade, tinha como paradigma, tinha como reflexo, tinha como admiração. A palavra diz: Moisés é morto, Josué. Mas aí o Senhor dá um comando para ele. O Senhor diz: levanta-te. E aí eu paro nesse levanta-te e eu fico a pensar como que Josué estava para o Senhor chegar nele e dizer: levanta-te. É muito provável, muito provável, que Josué estivesse despedaçado, que Josué tivesse verdadeiramente entristecido, que Josué tivesse achado, tá? Tô falando pro projeto, mas tô falando para vocês aqui nessa noite, para alguém aqui, viu? Com certeza absoluta, eu tô falando para alguém aqui nessa noite. Josué tinha achado que tinha perdido a sua referência. Mas a referência de Josué e a minha referência, a tua referência, precisa ser Deus.
Deus precisa ser a nossa referência, porque pessoas, Jaqueline, missionária Jaque, pessoas vão entrar no projeto, pessoas vão sair do projeto, pessoas vão entrar na nossa vida, pessoas vão sair da nossa vida. E a nossa referência precisa ser aquele que sempre permanecerá, sempre permanecerá. Aquele que disse: Eu estou contigo e serei contigo em todos os dias da tua vida, assim como eu serei com Moisés, eu serei contigo. Então, queridas, a palavra nessa noite é: não se assuste se saírem pessoas do seu lado. Faz parte daquilo que o Senhor está fazendo para formar em ti uma identidade, e a identidade de que Ele é o nosso Deus e de que pessoas vão passar, sim, pessoas não vão permanecer, mas Ele vai permanecer conosco todos os dias da nossa caminhada, todos os dias. E a palavra diz então para ele: levanta-te. E aí ele dá um comando. Imagine, debaixo de tristeza, debaixo de perda de pessoa, debaixo de perda de referência, agora o Senhor diz para ele. Eu disse assim: eu vou chegar aqui, eu não vou altear minha voz, eu vou falar pacificamente e vai dar tudo certo. E eu já estou fazendo o contrário. Mas a palavra diz que ele diz: levanta-te e dá um comando. E o comando, Jaqueline, missionária Jaqueline, é o comando de um líder. É o comando para um líder. Ele diz: olha só, levanta-te e passa o Jordão, tu e este povo. Tu e este povo. Sabe quando a gente, missionária Jaqueline, tá triste? E aí tem as sextas-feiras pra gente fazer o Projeto Girassol. Tem as quartas, tem os sábados pra gente fazer. Mas a gente tá tão entristecida. Mas olha o que o Senhor diz: levanta, porque você precisa passar o Jordão. Mas preste atenção, porque o líder não passa sozinho. Aquele cujo Deus levantou e deu algo na mão dessa pessoa não vai passar sozinho. Ainda temos a responsabilidade de levar um povo conosco. E o Senhor fala isso para ele. E aí nós podemos pensar: mas o Senhor não viu que ele estava triste? Como muitas das vezes a gente fala para o Senhor: o Senhor não viu que hoje eu estou cansada? Poxa, Senhor, o Senhor viu como que aquela palavra me entristeceu? Você viu como aquela pessoa falou? O Senhor viu como tantas justificativas nós temos para não realizarmos aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Mas ele diz: levanta. Moisés, preste atenção, é um novo tempo, sabe? Moisés já não está mais com você, mas eu estou contigo todos os dias. O que me traz nessa noite é a certeza, queridos, que muita gente vai passar na nossa vida. Nem todos irão ficar, mas ele ficará conosco. E aí, a outra certeza que eu tenho é que, independente de como eu esteja, eu tenho uma responsabilidade. Porque o Senhor escolhe pessoas verdadeiramente com propósitos específicos. E a essas pessoas, veja bem, ainda que estejam tristes, o Senhor traz alegria. Ainda que estejam preocupadas, o Senhor traz esperanças. Ainda que esteja, ainda, o Senhor está com ele todos os dias. O Senhor está conosco, nos animando todos os dias, todos os dias. E aí a palavra do Senhor diz: você precisa passar o Jordão. E você precisa passar, junto com esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Esse texto está falando de uma transição, Jaque. E aí entra. Transição significa um tempo novo. Um tempo onde era o tempo de Moisés e agora é o tempo de Josué. E aí, muitas das vezes nessa transição a gente não entende, mas a gente quer fazer as coisas do tempo de Moisés. Só que aí entra a identidade. A identidade de Moisés era uma. A nossa identidade, a identidade de Josué era outra. A minha identidade é uma. A identidade da Jaqueline é outra. A sua identidade é outra. Mas o Senhor diz: independente aonde você pisar a planta do vosso pé, eu vou te dar, eu vou estar contigo. Nesse tempo de transição, nesse tempo do outro lado, eu vou te ajudar todos os dias. E aí eu quero parar aqui falando sobre identidade. Por quê? Porque a identidade de Josué
precisava ser restabelecida a respeito de quem ele era. Quantas das vezes, queridas, nós queremos ser como o outro? Quantas das vezes nós queremos fazer como o outro? Quantas das vezes nós queremos fazer como o tempo passado que o outro fez e que deu certo? Veja bem, dante tudo que eu quero falar aqui, eu quero falar também que funcionou para Moisés, mas o tempo de Josué era outro. Então, essa transição é uma transição também de tempos, aonde algumas coisas que nós fazíamos no outro tempo, ela não vai funcionar. Elas não funcionarão, porque o Senhor está estabelecendo para mim, para a tua vida, um novo tempo. E quantas das vezes nós dizemos assim, eu nunca fiz assim, eu sempre fiz assim. Queridos, essas duas frases são inimigas da onde o Senhor quer nos levar nesse tempo. Se você não fez, o Senhor está te chamando para estabelecer o novo. Isaías 43 diz, eis que estou fazendo algo novo na tua vida agora. Por que você não considera? Em outras versões vai dizer, você não vê. Sabe por quê? Porque nós estamos muitas das vezes distraídas, e não distraídas com o outro, mas distraídas com o tempo, achando que o tempo é o mesmo. E o Senhor está dizendo, eu estou fazendo agora. O Senhor está nos chamando agora para fazer algo que nós nunca fizemos. Missionária Jaqueline, o Senhor está chamando o Projeto Girassol, está te chamando, querida, para fazer algo que você nunca fez. Nunca fez. E que a tua resposta seja, Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui. Lembre-se, queridos, anote essa frase e não fale mais ela. Nunca foi assim. Eu nunca fiz isso. Como que vai ser? Então é o contrário. Eu sempre fiz assim. E o Senhor quer te dar algo novo. O Senhor quer transicionar. O Senhor quer trazer você, a tua casa. O Senhor quer trazer o teu ministério para um outro nível. O Senhor quer trazer para algo novo. E nós estamos arraigados no tempo de Moisés. Quando o Senhor está dizendo, levanta, passa o Jordão. Passar o Jordão é a transição. Passar o Jordão é o tempo novo. É um tempo que ele está nos chamando para viver coisas novas. Luciana, a identidade. Então, a identidade de Josué, ela precisava ser o quê? Restaurada. E na dor. Quantas das vezes nós somos restaurados na dor, na perda, no luto? Quantas das vezes o Senhor permite tantas coisas nas nossas vidas para que nós sejamos restaurados, para que Ele haja com restauração em nós. Queridos, Deus não entrega propósito sem restaurar a nossa identidade. Abra a tua Bíblia em Josué, Juízes. Juízes 11. Juízes 11 diz assim, estamos falando de Gideão. Olha como é que o Senhor fala com Gideão. Então o anjo do Senhor, 6:11, veio, anote também, você nunca mais vai esquecer disso. Sabe por quê? Porque muitas das vezes nós estamos como Josué, lá no início. Mas olha só, Moisés, Moisés, não, mas eu, né? Como Gideão, eu sou o menor da casa. Como assim, Senhor? É tão grande. Como assim o Senhor quer me transicionar para esse tempo? Como assim o Senhor quer me dar isso? Olha aqui, queridos. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que estava em Ofra, que pertencia a Joás, a Bezerita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu, ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso me sobreveio? É nossa pergunta de vez em quando, né? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir ao Egito? Porém, agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse, Gideão, vai nessa a tua força. Vai nessa a tua força, que você vai livrar Israel das mãos dos medianitas. Porventura eu não te enviei? Vamos lá para o 7:9 agora. E sucedeu, vamos lá. Gideão recebeu essa palavra. Gideão ainda tentou argumentar com o Senhor. Olha, mas eu, como assim? Né? Mas eu sou pequeno, eu sou, né? Como assim que eu vou vencer os midianitas? E aí no 9, o Senhor diz assim: E sucedeu que naquela mesma noite o Senhor lhe disse: Levanta-te, desce ao arraial, porque eu tenho dado na tua mão. Olha o que o Senhor fala para Gideão. E se ainda temer
descer, desce tu, leva o teu moço, purá ao arraial. E ouvirás, queridos, olha só, ouvirás o que dizem. E então se esforçarão as tuas mãos, descerás ao arraial. Então desceu ele com seu moço Purá até o extremo das sentinelas que estavam no arraial. Então Gideão desce. Ele obedece o que fala o Senhor com ele. Agora vamos lá. Os medianitas, os amalequitas, todos os filhos do Oriente, tudo inimigo de Gideão. Vamos lá. Jaziam no vale como gafanhotos. Muitos, muitos, muitos. E eram inumeráveis os seus camelos, como a areia que há na praia do mar em multidão. Chegando, pois, Gideão quietinho, né? Ele desceu, junto com Purá. Eis que estava contando um homem. O homem estava lá contando um sonho para o companheiro dele. E aí esse homem, que era inimigo de Gideão, disse assim: Eis que um sonho sonhei. Eis que um pão de cevada torrada rodava pelo arraial dos midianitas e chegava até as tendas. E feria as tendas, caíam as tendas e transtornava de cima para baixo o arraial. E eles ficavam abatidos. E respondeu o seu companheiro. Quem é o companheiro? O inimigo. O outro inimigo de Gideão. Diz a palavra que ele diz assim. E sucedeu, e respondeu o seu companheiro: Não é isso outra coisa, senão a espada, senão a espada de Gideão, filho de Joás, varão israelita. Deus tem dado na sua mão os midianitas e a todo esse arraial. Queridos, e sucedeu que, ouvindo Gideão a narração desse sonho, a sua explicação, adora o Senhor, torna o arraial de Israel e diz: Levantai-vos, porque o Senhor tem dado o arraial de Midianita nas vossas mãos. Vamos entender isso aqui? O que está dizendo aqui, Jaqueline? Missionária Jaqueline. Nós dizemos assim, ó, não temos como. Diante do que o Senhor, da promessa grandiosa, porque nós somos filhas de um Deus grandioso. Então, diante de uma promessa grandiosa, nós dizemos: sou pequeno, eu sou o menor da casa, eu não posso. E aí o Senhor faz o seguinte: Gideão, olha só, vai lá, desce ao arraial, veja o que estão falando a teu respeito. Deixa eu falar algo para vocês. Quem está falando a respeito de Gideão são os inimigos dele. Quando ele escuta que, olha só, o arraial todo vai ser destruído, meu Deus, tudo vai cair, ele não desacredita. Ele diz assim, ó, esse é Gideão. Sabe o que o Senhor está dizendo para a gente aqui? O inimigo sabe o valor que nós temos. O inimigo sabe onde nós somos capazes de chegar. O inimigo sabe quem é o nosso Deus. O inimigo sabe a respeito de quem nós somos, ou seja, da nossa identidade. E nós não sabemos. Como Gideão não sabia. O Senhor já tinha dito para Gideão: olha, eu vou fazer, eu vou te dar, vai acontecer. Jaqueline, você vai passar para o outro lado. Jaqueline, olha, eu vou fazer isso na sua vida, eu vou fazer isso no projeto Girassol. E muitas das vezes, nós falamos o quê? Não podemos. Senhor, como que vai ser isso? E o inimigo tá assim, ó. Meu Deus do céu, missionária Jaqueline tá chegando com o projeto Girassol. Meu Deus do céu, ela tá atravessando o Jordão com o projeto Girassol. Meu Deus do céu, a alegria, a tristeza vai ter que saltar de alegria. O coxo vai ter que andar. Aquele que não é restaurado vai ser restaurado. Cego vai ter vista. Meu Deus, o projeto Girassol está chegando nesse lugar. É isso que o Senhor está falando conosco nessa noite. A nossa identidade precisa ser restaurada em Cristo Jesus. E Ele já disse quem nós somos. O problema é que o inferno sabe, compreende a nosso respeito. E nós não. E nós não. Então, nessa noite, o Senhor está dizendo a você, querida: nós estamos em Josué. O Senhor está te chamando e dizendo assim: creia na promessa que eu fiz para a tua vida. Passou o tempo, passou, mas a promessa permanece. A promessa permanece. E às vezes, querido, o passar do tempo faz com que nós sejamos esmorecidos. O Senhor precisa restaurar a nossa identidade antes de entregar o propósito nas nossas mãos. Veja bem, Gideão tinha uma promessa. Josué tinha uma promessa. Você tem uma promessa. Agora o Senhor restaura eles
levanta. Ele é morto, mas olha só, eu tô contigo todos os dias. E agora ele entrega o propósito. E isso me lembra muito, queridas, o meu próprio testemunho. Porque para eu estar falando hoje aqui com uma eloquência, com a voz alta, com uma voz grossa, custou, queridos. Custou. Custou. Custou-me a minha adolescência. Custou-me a minha juventude. Custou-me muitas oportunidades que eu tive de me expressar, de dizer, olha, eu penso assim. Sabe por quê? Porque na minha infância, eu tinha quase a mesma voz que eu tenho agora. Uma voz grossa, acho que a missionária Jaqueline já me ouviu falar sobre esse testemunho. Uma voz muito grossa. A ponto de quando eu falava, as pessoas falavam assim: por que que essa voz parece de homem? E depois elas diziam assim: por que que ela tá mandando na gente? Por que que ela fala assim desse jeito? Viu, Jaque? Por que que ela manda na gente? Só que eu era pequena, queridos. Era tempo de colégio, de meninas, de amigas. E aquilo foi na minha, foi crescendo dentro de mim. E eu fui ficando calada. Eu fui ficando calada. Porque se eu falasse, diziam pra mim, você está mandando. E olha só, parece com voz de homem. Todas as minhas amigas tinham vozes docinhas, lindas. Na igreja eu sempre fui contralto. Mas eu queria ser soprano. Eu queria ter uma voz doce, melodiosa. Mas a voz que eu tinha era essa. Então eu cresci. Eu passei a minha adolescência. Eu passei a minha juventude. E cheguei sendo mulher. Mas o trauma estava dentro de mim. Todos, todos, todos. E um dia, eu posso te dizer qual foi o dia, o ano? 2012. O ano foi 2012, queridos. Eu estou falando de 1980, atrás. E em 2012 eu sentei numa consagração no bairro de Cabo Frio, bem próximo onde eu estou. E eu fui, sentei, e tinha uma mulher eloquente demais. Uma mulher, aquela mulher não era só eloquente, ela tinha uma unção que fazia tremer o ambiente, fazia tremer os pés dela, as pernas dela, e me fazia tremer também. E aquela mulher, ela olhava para mim, ela olhava para mim, ela olhava para mim a ponto de eu abaixar minha cabeça, envergonhada, tímida. E passou-se o tempo da ministração dela. E eu, de cabeça baixa, pouco percebi. Mas aquela mulher saiu de lá da frente. Eu sentada no último banco. Nós falamos aqui, né? Não há limite. No início, nós falamos sobre isso. Não há limite, nem espaço geográfico, nada, para o Senhor agir. E ela veio na minha direção e ela colocou a mão aberta na minha garganta. E ela disse assim para mim: por que te envergonhas daquilo que eu lhe dei? Se aquilo que eu lhe dei é a marca da minha autoridade contigo. Ah, querida, naquele dia, a minha identidade foi restaurada. O Senhor disse: filha minha, não é voz de homem. Você não está mandando em ninguém. É a minha marca contigo. A marca que o mundo odeia. A marca que o mundo rejeita. Mas é a minha autoridade na sua vida. E naquele dia eu vi quanto que eu perdi de tempo, missionária Jaqueline, sem falar. E mais do que isso, eu vi que como eu não tinha a minha identidade restaurada em Cristo, o inimigo se apropriou disso. Então, aquilo que precisava fluir de dentro de mim, a respeito do propósito, Bíblia, que ele tinha comigo, não fluía. E o inimigo estava, olha. E eu conheci meu marido.
E aí, quando eu conheci meu marido, o meu enteado olhou para mim, 12 anos, e ele disse assim: pai, ela tem uma voz de homem, não tem? Mas eu já sabia. A minha identidade tinha sido restaurada. Agora que falavam a meu respeito, não tinha mais a ver comigo, porque a minha identidade foi restaurada. E aí, Deus não entrega propósito sem restaurar a nossa identidade. Nós precisamos saber quem nós somos, de quem nós somos. E aí sim, o que ele nos chamou para fazer. Glórias a Jesus, a identidade de Josué também foi restaurada. Não era sobre Moisés, era sobre Josué. E Josué entendeu isso. E quando ele entende isso, o Senhor entrega a missão. Precisa passar, precisa transicionar. E aí a palavra vai dizer, lá no verso 1 ainda, só o título: Josué prepara o povo para passar ao Jordão. Agora nós estamos falando desse tempo de transição. Agora nós estamos falando de uma preparação, porque Deus ele nos prepara, ele não nos entrega o propósito dele. Ele não nos chama e diz vai, sem que nós estejamos pelo menos inicialmente preparadas, porque no meio do caminho ele vai nos preparando, vai nos acrescentando. Mas, queridos, ele vai nos preparar primeiro. E quando eu falo de preparar, ele vai converter o nosso coração. Porque quantas das vezes nós dizemos não para ele? Quantas vezes nós dizemos não, não, não? Então ele vai nos preparar a ponto de nós começarmos a dizer: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, envia-me. No 3, Josué 3, a passagem do Jordão. E no 5 diz assim, 3:5 diz: santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. O Senhor nos chama para esse tempo de santificação, dentro de tudo aquilo que ele vai fazer. O Senhor está nos chamando para esse tempo de santificação. Nós já ouvimos aqui, Deus está falando. Deus está revelando coisas. Queridas, eu estou aqui com você. E a palavra diz que eu estou fazendo algo novo agora. O Senhor é atemporal. Ei, enquanto eu e você estamos aqui, há uma conversa no céu sobre nós. Há uma conversa no céu sobre a nossa casa. Há uma conversa no céu sobre os nossos filhos. Há uma promessa no céu sobre o nosso ministério. Há uma promessa no céu, queridos. E nós precisamos tomar posse dessa conversa. Nós precisamos falar para o Senhor: Senhor, nos permita a participar dessa conversa. E como? Que eu ouço o Senhor sem a santificação? Como que eu ouço o Senhor sem oração? Como que eu ouço o Senhor sem estudo da palavra? Como que eu ouço o Senhor sem os meus jejuns, os meus propósitos? Por isso o Senhor diz: ei, é para passar, é para o novo tempo, tem estratégias. Como é que eu ouço as estratégias? É aqui, é ali. Hoje eu falava com uma pessoa a respeito de algo, e nós falávamos de lugares. Como que eu ouço? Como que você ouve, missionária Jaqueline, para onde? Esse tempo de transição é o tempo de transição? É o tempo de passar o Jordão? É o tempo de passar o Jordão? Mas para onde que você vai? E o Senhor, ele nos impede, queridos, a caminharmos por contas próprias, a colocarmos pés aonde ele não disse para nós colocarmos, a tocarmos em coisas as quais ele não disse para nós tocarmos. Então nós precisamos ouvir. E principalmente nesse tempo onde tudo é muito igual, onde nós temos muitas vozes, nós precisamos ouvir o que ele quer. Então a palavra para passar o Jordão, para passar para o outro lado, para viver esse tempo de expansão e para viver qualquer outro tempo é santifica. Santifica. Porque na tua madrugada eu falo, filho. Na tua madrugada eu te levanto. Na tua madrugada eu me revelo a você, filho. E te digo coisas que tu ainda não sabes. Então, nessa tarde, noite, o Senhor está dizendo: santifica. Josué, diga ao povo: santificai-vos hoje, porque amanhã eu vou fazer maravilha no meio de vós.
O Senhor nos chama à responsabilidade de não irmos de qualquer forma, mas de uma santificação, de ouvirmos as estratégias que Ele quer para nossa vida nesse tempo. O que Ele quer? E nós, queridas, com muita responsabilidade, precisamos entender e fazer somente aquilo que o Senhor quer que nós façamos e não agirmos de conta própria. E aí no 7 ele diz: E o Senhor disse a Josué, 3:7. Este dia começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que todos saibam que assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Agora o Senhor está dizendo, missionária Jaqueline, que nessa caminhada ele vai começar a engrandecer o teu nome. Ele vai começar a engrandecer o nome do Projeto Girassol, desse ministério. E aí a gente fala assim: não, 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 Senhor, mas para que engrandecer? Me esconda. Essa é a minha oração todos os dias, né? E eu acho que o Senhor tem entendido muito a minha oração, porque Ele tem me escondido verdadeiramente. Algumas pessoas nesse tempo têm falado: onde você estava? Nesses 6 anos. Eu não sabia, eu não ouvi, eu não sabia quem era. A minha oração é: esconda-me, esconda-me, esconda-me todos os dias. Agora, tem um momento que o Senhor traz para fora, senhora Jaqueline. Não tem jeito, porque não tem a ver conosco. Quando ele diz, eu vou engrandecer o teu nome, o Senhor está dizendo que tudo em ti aponte para mim. Que tudo no projeto Girassol aponte para mim. Porque aí eu engrandeço o teu nome, mas esse engrandecer é para glorificar o meu nome. Estamos entendendo nessa noite? O Senhor vai engrandecer, sim, a tua casa. O Senhor vai engrandecer a vida do teu filho. O Senhor vai engrandecer o ministério. O Senhor vai engrandecer aquilo que Ele colocou na tua vida. Mas que tudo em nós aponte para Ele. Tudo em nós, o nosso abrir e o fechar da boca, o nosso levantar das mãos, aponte para o Senhor. Aponte para o Senhor. É o novo tempo, é uma nova estação, é um tempo de expansão, missionária Jaqueline. Essa palavra eu trouxe diretamente para a tua vida. Esse tempo de expansão. E aí no cinco, capítulo 5, a circuncisão dos filhos de Israel. E agora o Senhor está falando de uma circuncisão. Ou seja, o Senhor está falando de quê? Uma nova mentalidade. Quando ele diz, circuncida o meu povo, o que o Senhor está dizendo é que aquele povo, ele vem de várias gerações. Mas aquele povo em especial, eles nasceram no deserto. Eles cresceram no deserto. A identidade que eles têm é de deserto. Só que o Senhor está dizendo não. Passou o Jordão. Passou para o outro lado. Passou para essa nova fase. É necessário uma nova mentalidade. A identidade o Senhor restaurou lá atrás. Mas agora o Senhor está falando, ó, pensar de forma diferente. Pensar de forma diferente de como nós pensávamos. Um novo entendimento. Aquele povo só conhecia as secas. Aquele povo só conhecia o deserto, Jaqueline. Aquele povo só conhecia os nãos. Agora, nessa nova fase, queridos, com a identidade restaurada, uma nova mentalidade que o Senhor vai estar com você, até vocês, conosco, até o último dia da nossa vida. E muitas das vezes a gente fala assim, eu já sei disso. Mas a gente sabe, mas a gente se esquece. A gente, inclusive, esquece diante da primeira dificuldade que o Senhor disse que estaria conosco. Então, aqui no 5, o Senhor fala, ei, passou o Jordão, então vamos lá agora. Nova mentalidade. Eu não posso agir mais da forma como eu agia antes. E aí, queridos, anotei aqui 2 textos. O primeiro está lá em 1 João 2:27. Dentro desse caminho, veja bem, quando eu me deparar com algumas coisas que eu não sei, a palavra do Senhor diz. Deixa eu abrir aqui, 1 João 2:27. A palavra do Senhor vai dizer, 2:27. Também você não pode esquecer.
Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês. E não precisa que alguém os ensine. Mas como a unção dele os ensina a respeito de todas as coisas, e a verdadeira e não é falsa, permanece nele, como também ela ensinou a vocês. O que o Senhor está dizendo é que para aquelas coisas que eu não sei, Jaqueline, porque é um tempo novo. É um tempo muito novo. São coisas que ainda não vivemos. Mas veja bem, na santificação, lembra que nós falamos santificai-vos? Queridas, na santificação é nos dado uma unção nova. Essa unção nova vai servir para esse tempo. Porque nem tudo eu vou saber. Tem coisas novas demais. Coisas que eu nunca coloquei o pé, lugares onde eu nunca coloquei o pé. Coisas que eu nunca fiz, nunca toquei. Mas o Senhor traz algo para a nossa vida nessa tarde e noite. Ele diz assim, ó: não será necessário que ninguém vos ensine. A unção que eu derramo sobre a tua vida, sobre esse ministério, vai te ensinar a romper em todas as coisas. A unção que eu derramo sobre a tua vida vai ensinar você em todas as coisas. Todas as coisas. Então não tenha medo, queridas. Não tenha medo nesse novo tempo sobre como que vai ser, como que vai fazer. Eu falo assim, ó, eu tenho essa voz contralto, mas se me chamarem no altar e mandar eu cantar soprano, eu subo bonito, porque ele vai me ensinar lá no altar a cantar o soprano. Eu não sei como vai ser, mas é um Deus de milagre. Ele disse que ele vai me ensinar todas as coisas. Ele não disse que vai me ensinar algumas coisas. Então, queridas, nessa tarde, receba essa palavra. O Senhor vai te ensinar todas as coisas nesse novo tempo. Talvez eu esteja falando para mulheres aqui que são novos lugares, que são novas oportunidades. Elas estão diante de novas oportunidades, novos lugares, novas ações, novos ministérios. E você está se perguntando ao Senhor como? Eu sou tão pequeno e o Senhor, nesta noite, está restaurando você, te dando uma nova identidade e dizendo a ti: eu ensino a você todas as coisas. Todas as coisas. Não precisa temer. Tão somente esforça-te. E ainda, separei o Romanos 8:11, que diz assim, ó: o Deus é o meu versículo favorito. O Deus, o Espírito, olha só. O Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Queridos, presta atenção. A força desse Espírito, o poder desse Espírito. A palavra diz: o Espírito que levantou, ressuscitou Jesus dentre os mortos. Diz, ele finaliza dizendo: ele mora dentro de mim, de você. Ei, queridas! Ei! Minha mão treme, esquenta. Agora, deixa eu falar algo para você. Você pode nele todas as coisas. A palavra diz que a força desse Espírito que levantou Jesus dentre os mortos, ele ressuscitou Jesus. Ele diz: esse mesmo Espírito mora dentro de você. Eu escutei a pastora falar: eu quero mortos revivendo. Eu também quero. Eu também quero. E sou do avivamento, e sou de Atos 2, e digo para a pastora, apóstola, e digo aqui: eu quero. E eu quero ser testemunha disso, mas eu não quero ser só testemunha, eu quero cooperar com isso. Sabe por quê? Porque o Espírito mora dentro de mim. Eu quero ver cegos vendo. Eu quero ver mudos falando. Mortos ressuscitando, paraplégicos saltando das cadeiras. Eu quero. E eu quero ser parte. Eu não quero só ver, eu quero ser parte. É a minha oração todos os dias. Porque o Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos mora dentro de mim. E ele me chama para fazer, a palavra diz, obras ainda maiores. Obras ainda maiores. Queridas, confie, se levante nessa tarde. Você que talvez esteja como Josué estava inicialmente. Meu Deus, como assim? Mas eu tô tão... Não, nessa noite a palavra é uma palavra de ativação dos céus sobre a tua vida. Se levante, porque o Espírito que levantou Jesus dentre os mortos, ressuscitou. Ele mora dentro de você. E assim você pode todas as coisas. Não aceite
Nada menor do que isso. Não aceite nada menor do que isso. Queridas, não aceite momentos em que o inferno está declarando e proclamando: você vai parar, você vai parar. Não aceite isso. Não aceite também sobre as suas emoções. Eu vou parar. Não. Você coloca a sua mão no seu peito. Você, diante de qualquer situação que você não consiga vencer, você traga Romanos 8:11, que diz: o Espírito que ressuscitou Jesus entre os mortos. Esse espírito forte, poderoso, grandioso, ele mora dentro de mim. Então eu posso sim todas as coisas. Eu só preciso me levantar, queridas. Você só precisa se levantar. Você só precisa se levantar. O Senhor tem colocado algo na tua mão. O Senhor tem colocado algo aqui no projeto Girassol. E já que falando, pregando, ministrando essa palavra, o Senhor tem dito a você algumas coisas. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Sobre esse novo tempo. Querida, não tenha medo. Pise, pise. Sabe por quê? Deixa eu falar uma coisa. Quando o Senhor estabelece Moisés e Josué, são dois tempos. O primeiro tempo é o tempo de olhar as nuvens. É o tempo dos sinais. E eu quero dizer que os sinais seguirão os que crerem. Não anulamos a promessa, uma complementa a outra. Mas veja bem, o tempo de Josué não é mais olhar só as nuvens, mas é pisar na terra. É experimentar o novo. É colocar o pé e dizer: Senhor, o Senhor está contigo, eu vou. O Senhor está comigo, eu vou. Eu vou pisar. O Senhor está chamando a gente para pisar. Pisar, ó. Lugares que vocês nunca pisaram. Situações que vocês nunca alcançaram. Nós nunca alcançamos. Coisas novas, mas é necessário pisar. Talvez no tempo de Moisés, tem alguém aqui no tempo de Moisés olhando para a nuvem, olhando para a nuvem, esperando os sinais. E o Senhor já deu o sinal. E o Senhor já disse: pisa agora. Pisa. Pisa agora. Ande nessa terra agora. Ande nessa terra. Experimente essa terra. Decrete essa terra. Tome posse dessa terra. Nessa noite. O Senhor está falando conosco, queridos. Pare de, Sim. pare de olhar. Tá Sabe, muito alto. Atos 1, quando Jesus foi embora, a palavra diz Pô, quando ele ascendeu em fumaça nas nuvens. Aqueles discípulos, eles ficaram olhando para cima. Eles ficaram olhando para cima. E a palavra diz, já havia ascendido. Jesus já havia subido aos céus e eles ainda olhavam para cima. E aí diz que um varão de branco, um anjo, falou para eles assim, ó, ele já subiu. Ele já foi. Agora, tem uma promessa. Ele disse ficar em Jerusalém até que sejais vós revestidos de poder. Vamos embora. Tem uma promessa. Muitas das vezes nós estamos olhando para cima, para as nuvens. E o Senhor está dizendo: volta lá para o lugar da promessa. A promessa que eu fiz para você. A profecia que eu te dei. Aquilo que eu falei na madrugada que eu ia fazer. Aquilo que eu usei o profeta e falei para você que eu te daria nas tuas mãos. Algo que eu tenho aprendido nesse tempo é: credes nos profetas e prosperareis. Se o Senhor usou alguém, queridos, para falar a teu respeito, para falar a respeito da tua casa, do teu ministério, e você entendeu que era o Senhor, creia nessa promessa. E agora, finalizando, ainda no 5, eu quero terminar justamente aqui, no verso 10. Vamos ler? Diz assim a palavra: estando, pois, os filhos de Israel alojados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. Já passamos o Jordão. Agora o Senhor chama Josué e fala: Josué, celebre a Páscoa. Então eles estão ali na campina do Jordão. E ali a palavra diz no 11 que eles comeram do trigo da terra do ano antecedente, ou seja, do ano anterior, ao outro dia depois da Páscoa. Pães asmos e espigas tostadas, no mesmo dia. E agora o Senhor diz no verso 12: e cessou o maná. Isso é muito forte. Sabe por quê?
Porque lembra da nova mentalidade, missionária Jaqueline? Eles estavam acostumados a comer o maná todos os dias. Ao Senhor derramar sobre eles todos os dias o maná. Então a palavra diz que o Senhor manda eles celebrar a ceia. Imagine, eles felizes, já no novo tempo, numa nova terra. E agora, a palavra diz que o maná é cessado. Não tem mais maná na nova terra. Como assim, Luciana? O que aconteceu? Ah, então, aí esse é o problema. Essa é a nossa situação da qual nós precisamos ficar atentas. Porque o Senhor diz que cessou o maná. E aí, quando cessa o maná, a gente sabe o quê? A gente quer voltar na nossa identidade anterior. A gente quer voltar na nossa mentalidade anterior. Só que olha só, o Senhor diz, cessou o maná. Mas olha o que ele diz. Cessou o maná no dia seguinte, depois que comeram do trigo da terra do ano antecedente, e os filhos de Israel não tiveram mais maná. Porém, no mesmo ano, eles comeram da novidade da terra de Canaã. O que o Senhor está dizendo para mim e para você? Sabe aquele recurso emergencial? Porque foi. O maná foi uma provisão emergencial, onde eles saíram do deserto, todos os dias ali, não tinham o que comer e o Senhor provia, ok? Agora cessa. E o Senhor está dizendo assim: no mesmo ano comeram da novidade da terra. O Senhor está falando de uma colheita, Jaqueline. O Senhor está dizendo agora, vocês vão comer, vocês vão viver da colheita. É o novo tempo, uma nova colheita, uma nova estação. Algo que nós não vivemos ainda. Não vai ser como antes, não vai ter mais maná. Aquilo que era emergencial. Mas o Senhor está dizendo, uma grande colheita nos espera. E às vezes a gente pensa do lado financeiro. E eu profetizo para Jaqueline, para o Projeto Girassol e para todos os grupos aqui, inclusive aqui para o nosso. Mas o Senhor está falando, ei, há uma colheita espiritual, uma coisa ainda não vista, Jaqueline. Um povo, Jaque, que você ainda não alcançou. Um lugar que você ainda não alcançou. Mas o Senhor, nesse novo tempo, te envia para esse lugar. O Senhor entrega nas tuas mãos esse tempo, também esse tempo de expansão. Amém? Essa é a palavra, Jaque. E eu quero orar aqui nessa noite. Eu quero orar. Senhor, obrigada por essa palavra. Obrigada, Senhor, pela tua mão poderosa sobre nós, sobre o projeto Girassol, sobre a vida da minha irmã Jaqueline. Senhor, obrigada, Senhor, porque a tua filha tem permanecido. A tua filha tem permanecido. E o Senhor tem restaurado a identidade. O Senhor tem dado nova mentalidade. Mas, ó Deus, para esse tempo, eu te peço em nome de Jesus, agarra mesmo na mão dela. Senhor, e faça-a pisar em lugares que ela ainda não pisou. Mas são lugares já decretados, declarados pelo Senhor para o projeto Girassol e para a vida dela. Senhor, para a vida do seu esposo, para esse ministério. Em nome de Jesus, Pai. Mas há um alcance maior nessa noite. Então eu quero, Senhor, também declarar e profetizar para todas que receberam essa palavra. Esse novo tempo, Senhor, essa nova identidade, essa identidade restaurada. Meu Deus, talvez tenha alguém aqui dizendo eu sou a menor. Ah, mas nunca na minha casa. Ah, mas nunca foi. Ou então sempre foi de outra forma. Meu Deus, nessa noite, que o Senhor esteja trazendo uma ativação profética na vida das minhas irmãs. Que o Senhor esteja rompendo, Pai, algumas situações que precisam ser rompidas nessa noite. Ah, Senhor, levanta como o Senhor levantou Josué. Talvez aqui, Senhor, houve perdas. Talvez aqui houve lutos. Talvez aqui houve situações que as fizeram parar. Mas nessa noite, a minha oração, meu clamor é: levanta essas mulheres. Coloca-as de pé. Senhor, levanta no propósito que o Senhor tem entregue nas mãos de cada uma delas. E umas o Senhor ainda vai entregar. Então, Senhor, nesta noite, abençoa que seja verdadeiramente esse tempo dessa ativação no espírito das minhas irmãs. E que haja uma convicção, Pai, uma única convicção de que o Espírito
que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse Espírito poderoso, esse Espírito grandioso, meu Senhor da glória, mora dentro de cada uma delas, de cada uma de nós. E assim, Pai, a unção derramada através desse Espírito vai nos fazer chegar a lugares inalcançados e a viver aquilo que ainda nós não vivemos, em nome de Jesus, e que o teu nome seja engrandecido em nós, o teu nome seja glorificado na nossa vida, e que as pessoas olhem e digam: é ela, é ela, meu Deus, é ela. Ela chegou. Meu Deus, ela teve a identidade restaurada. Meu Deus, alguns vão dizer, mas ela não estava parando. Ela não tinha parado, mas ela não estava em dores. Mas nessa noite o Senhor diz: declaro, profetizo, eu faço nova todas as coisas, todas as coisas, todas as coisas, em nome de Jesus. Amém. Amém? Missionária Jaqueline.